Boa noite. Nós somos alunos do Centro de Ensino Luso Rocha, da turma 300, turno matutino, e estamos aqui sobre a orientação da professora Maria da Penha. É uma grande satisfação estarmos na presença do vice-prefeito de Riachão Maranhão, senhor Uelto Silva Canuto, a quem agradecemos pela disponibilidade e atenção em nos receber. O objetivo dessa entrevista é compreender um pouco mais sobre os desafios da gestão pública, as políticas públicas em andamento e os projetos futuros voltados para o desenvolvimento do município de Riachão. Mais uma vez, agradecemos pela oportunidade e, para iniciarmos nossa conversa, gostaríamos que o senhor falasse brevemente sobre sua trajetória política e o que o motivou a ingressar na vida pública. Primeiro, boa noite aos alunos aí do Luso Rocha. Mandar um abraço aí para o nosso gestor-geral Raimundo, a nossa professora Penha, minha colega de trabalho, e a todos os alunos do nosso ensino médio do Luso Rocha. Que todos tenham sucesso, principalmente os alunos do terceiro ano, que é ano de Enem, ano de vestibular. Boa sorte a todos. A minha trajetória política, ela iniciou no ano de 2002. Creio eu que a maioria de vocês não nem nascido era. Mas a gente começou em 2002 e ingressou mesmo na vida pública como um cargo eletivo a partir do ano de 2012, na minha primeira eleição de vereador, a qual, na oportunidade, fui um dos vereadores mais votados da cidade. Fui com a reeleição no ano de 2016 e, posteriormente, mais outro mandato de vereador. Tive 3 mandatos de vereador consecutivos, um mandato de presidente de Câmara com 2 biênios, que presidente de Câmara, eles são 2 biênios, 2 eleições de forma unânime, e na última eleição fomos compor a chapa junto com a prefeita Paula Coelho e conseguimos sair vitoriosos na eleição com 8.623 votos. Então, o que motiva a gente a estar na vida pública é justamente servir. É isso que motiva a gente, é servir a nossa cidade, servir a nossa comunidade, trazer o bem-estar, tanto na área da educação, saúde pública e infraestrutura, para os nossos munícipes. É isso que é a alma da política, é você servir todos os dias e ajudar o nosso povo a desenvolver a nossa cidade, tanto na questão econômica, como na questão de infraestrutura, educação, saúde, saneamento. É essa que é a nossa visão. Mesmo Riachão sendo uma cidade pequena, uma cidade hoje com arrecadação muito pequena, muito pouca, que a gente tem que sobreviver com os repasses federais, do governo federal e do governo do estado, mas mesmo com pouco que a gente tem que fazer o máximo, desde que tenha transparência e honestidade nos recursos públicos. Agora, senhor vice-prefeito, entrando no tema da gestão pública, gostaríamos de saber um pouco mais sobre os desafios enfrentados pela atual administração municipal. Quais têm sido os principais desafios enfrentados pela atual gestão? Nós assumimos no dia 1º de janeiro e os desafios são gigantescos. Se a gente imaginar que nós temos no Riachão mais de 1.000 quilômetros de estradas vicinais, é o primeiro gargalo, porque você tendo estradas ruins, não trafegáveis, para a gente poder fazer com que as nossas produções, o nosso do campo chegue à nossa cidade, para que a gente desenvolva a questão do transporte escolar no nosso município com estradas inadequadas, tudo complica. E uma coisa puxa a outra. E nós tivemos essas dificuldades grandes. Primeira grande dificuldade, saúde pública. A nossa saúde, infelizmente, vinha peregrinando nas gestões anteriores. Quando a gente chegou para fazer uma estrutura de saúde pública, tivemos muita dificuldade. Haja vista que é público, todos conhecem que o Riachão não estava fazendo nem mais partos cesarianos, o Riachão estava com as cirurgias paradas, a gente teve que alavancar tudo isso. Corremos atrás do governo do estado para que nos desse materiais para colocar no hospital, equipamentos. Graças a Deus fomos atendidos e hoje a gente tem ali no hospital do Riachão 31 médicos servindo. Dentro desses 31, 15 médicos são especialidades, é ginecologista, é cardiologista, as especialidades que o povo do Riachão precisa. E importante sublinhar que o Riachão não recebe pelas especialidades. A gente banca correndo atrás, a prefeita Paula
o vice-prefeito e os vereadores correndo atrás para a gente conseguir dinheiro do governo federal, do governo do estado, para que a gente possa pagar essa questão dos médicos que servem a nossa comunidade. Esse foi um dos gargalos grandes que nós tivemos. O outro foi na questão educacional. Uma das escolas da educação estava parada, que era o Nossa Senhora da Penha aqui. Uma escola que não tinha energia, sucateada, praticamente caindo. Hoje nós estamos tendo que reconstruir toda a escola. As crianças estão ficando num cubículo improvisado de escola, enquanto a gente reforma a escola, praticamente reconstruindo de novo o Nossa Senhora da Penha. Já vamos entregar para as crianças, a partir de janeiro, vamos correr atrás de materiais didáticos, fardamentos. Hoje nossas crianças todas, mais de 4 mil crianças todas fardadas. Hoje já chegou as mochilas. Então na questão da educação também foi muito complicado para que a gente colocasse a máquina pública para andar. Mas graças a Deus estamos colocando. Vamos correr hoje, para vocês terem ideia, nós temos uma agricultura no Riachão pujante. Mesmo assim, nós temos 3 tratores, todos os 3 tratores são quebrados. Recebemos já os tratores quebrados, estamos lutando para que a gente coloque também a questão da agricultura para funcionar. Então, os problemas são vários. Se eu for alencar aqui, os problemas são muitos. Mesmo assim, não nos falta coragem, não nos falta a vontade de ver o Riachão melhor. E vocês podem observar que a gente já fez muito para melhorar a questão da nossa cidade. A gente tem que explorar na cidade o que ela tem a oferecer para gerar emprego e renda. E hoje o Riachão que oferece para emprego e renda é a questão turística. A primeira coisa que nós tentamos fazer é recuperar o nosso frutuoso. É nosso cartão postal, é nosso maior ponto turístico que nós temos público no Maranhão e é nosso do Riachão. Foi reformado, foi entregue para a nossa população. Estamos fazendo a questão da infraestrutura urbana, da entrada da nossa cidade, colocando toda a iluminação de LED, tanto que vai do Pandora ao Trevão, como do Trevão a quem vai ao Frutuoso, justamente para o povo reconhecer que o Riachão é a princesinha do sul do Maranhão, fazendo as entradas. Hoje você chegava ali na entrada do Riachão, você só sabia que tinha uma cidade que mora aqui. Hoje não, você vê as 2 entradas já prontas e estão lutando. Não é fácil. O Riachão é muito complexo administrativamente por conta que não tem recurso. Tudo que não tem recurso é complicado, mas mesmo assim, com força política do governo do estado, com força política do governo federal, conseguindo as coisas. Agora mesmo, na questão de infraestrutura rural, estamos fazendo uma estrada de 50 quilômetros, uma estrada de mais de 3 milhões de reais, que graças a Deus tivemos a colaboração do governador e estamos fazendo uma que liga aqui o Riachão ao Guilherme, que lá tem uma fábrica, está se instalando uma fábrica no município de Riachão de calcário e gesso, vai viabilizar aí o escoamento da produção e aumentar a questão econômica, gerar emprego, gerar renda. Lutando. A briga, o mandato é de luta, você vai buscar, porque se o Riachão não oferece recurso, o que nós temos de recurso de arrecadação própria é muito pouco. Então, o que tem pouco a gente tem que fazer, manter a folha de pagamento em dia, manter a limpeza da cidade bonita, porque a cidade limpa, tem que ter uma cidade limpa, uma cidade iluminada, é isso que nós estamos fazendo com o dinheiro da prefeitura. Com o dinheiro de fora a gente está conseguindo fazer as grandes obras que vamos fazer durante esses 4 anos aí pela frente. Como o senhor avalia a relação entre o poder público municipal e a comunidade na solução dos problemas locais? O relacionamento é de diálogo. A sociedade lhe traz as demandas e você tem que tentar resolvê-las. Hoje, a voz da nossa população é nossos vereadores. São eleitos para isso. Representar a comunidade, representar a população junto ao Poder Executivo. E o Poder Executivo fazer as demandas que as pessoas precisam. Tanto na saúde, na educação, infraestrutura, agricultura, assistência social, que a gente tem que destacar também o belíssimo trabalho que está sendo feito na questão de assistencialismo do nosso município do Riachão. Estamos resgatando a assistência que estava parada. Então, é isso. A comunidade, muitas vezes a comunidade se furta de cobrar da municipalidade, muitas vezes se furta. Nós estamos tendo um problema gigantesco aí, que é a questão da água. Eu acho que rodou muito nas redes sociais a questão da nossa problemática com a água, mas a população nos cobra e a gente tenta resolver. Estamos fazendo mais 5 postos que vai integrar a rede geral da Caiama para a gente poder parar aquele que está
uma água não tão boa, porque os índices deram muito elevados de magnésio e de potássio, se não me engano. E aí é uma água de péssima qualidade. Então, quando a população reivindica, ela reivindica com razão. É para isso que ela vota os gestores, é para isso que ela vota nos vereadores, é para isso que ela vota no prefeito, no vice-prefeito, é para que a gente possa resolver os problemas que a comunidade ganha com isso. O gestor público tem que fazer a sua parte, que é tratar com zero o dinheiro que não é nosso. O dinheiro é do povo através dos impostos. A gente tem que tratar com zero e voltar a quem de direito, que é a população. Então, na questão população em geral, tanto na nossa cidade como no nosso sertão, a conversa e o diálogo sempre é aberto. A gente recebe, porque é salutar essa conversação. Para quem sabe dos problemas das regiões, para quem sabe dos problemas dos bairros, a gente mesmo procura fazer visita nas comunidades, nos bairros, a gente procura ouvir justamente para ver qual é a problemática que tem, como é que a gente vai fazer para resolver, jogar dentro do orçamento municipal, que é interessante deixar bem sublinhado isso, que o Riachão tem um orçamento, que aí você tem que colocar as prioridades dentro desse orçamento para poder você executar no próximo ano. Porque o orçamento do município é assim, você coloca e planeja e executa no ano posterior. É esse que é o orçamento municipal. Mas a conversa com a população é de diálogo, é a melhor possível. Seguindo adiante, gostaríamos de conversar um pouco sobre os projetos e as perspectivas futuras da gestão municipal. Quais são os principais projetos planejados para os próximos anos de gestão? O grande gargalo do nosso Riachão hoje é na questão do nosso jovem. O nosso jovem faz o ensino médio aqui no Riachão e a perspectiva de trabalho muito pouca. É tão tanto que tem um dado muito interessante do IBGE. O Riachão, a população era 22 mil alguma coisa e ela diminuiu uma época para 21 mil. Por quê? Porque o nosso estudante, quando termina o ensino médio, a tendência é ir embora. Ou vai embora para trabalhar, ou vai embora para estudar. Graças a Deus, a gente tem, mesmo de forma particular, com Unibalsas, a gente tem um município do Riachão que eu fico chateado muitas vezes quando alguém bota no grupo assim, como se fosse uma obrigação do município para com os alunos. Aquilo ali é uma obrigação realmente nossa, de dar um ônibus para carregar os alunos, um ônibus bom, de qualidade. É uma obrigação do município, é o mínimo que a gente pode fazer com os nossos alunos que terminam o ensino médio, é transportá-los em busca do seu futuro. Porque o que é que o aluno vai fazer na faculdade? Ele não é para brincar, ele é para ir estudar para ter sua profissão, para poder entrar no mercado de trabalho e ganhar seu dinheiro. Então, o que o nosso município pode proporcionar, e é obrigação nossa, não é favor, é obrigação, é o transporte dos nossos jovens do Riachão para Balsas, do Riachão para Carolina, ou seja, onde for, desde que seja uma perspectiva de futuro. O que a gente pensa para o Riachão a médio prazo e a longo prazo? A médio prazo, o Riachão é pujante na questão do turismo. Então a gente tem que preparar o Riachão, porque o Riachão sempre foi uma cidade com atrativos turísticos, mas não era uma cidade turística. Cidade turística é aquela que recebe o turista aqui no Riachão, que ele venha poder andar nas nossas praças, ir nos nossos restaurantes, dormir nos nossos hotéis. E o Riachão sempre foi BR-230. O turista vinha de Imperatriz, do aeroporto, passava na Pedra Caída, Carolina, hospedava-se, passava aqui, ia até o Trevão e ia para as cachoeiras. Hoje a gente está tentando fazer com que o Riachão pegue esse turista para dentro da nossa cidade, porque é o seguinte, ele vai gastar o dinheiro aqui e quando ele vem e investe no Riachão, gera renda, gera emprego, a hotelaria tem que contratar mais um trabalhador, muitas vezes tem que ampliar o seu negócio e aí tem que contratar pedreiro, carpinteiro, comprar tijolo, movimenta uma economia como um todo. Então, o turismo no nosso município é uma das prioridades nossas, porque é a forma mais rápida de a gente gerar emprego e renda. E no mais, para a gente cuidar do nosso povo com políticas públicas, é na questão educacional. A gente tem que mudar, a base geral do nosso município tem que ser a educação. A gente conseguindo manter uma educação bem equilibrada, para que a gente tenha um jovem bem preparado, que chegue no ensino médio preparado, para que ele possa buscar uma faculdade, fazer uma boa faculdade, ter uma boa profissão, com certeza
o município vai estar fazendo a parte dele. Hoje, o Riachão vai ter 2 escolas de serviço militar, já é um ganho muito grande para a nossa cidade. Nós já implantamos a primeira escola de tempo integral, porque o aluno tem que estar na escola, estudando, exercendo alguma atividade. Tudo isso é para melhorar o futuro. É um investimento muito grande que a gente faz no futuro, porque o futuro é a juventude, o futuro é os nossos alunos. Até parabenizo, tenho que parabenizar a professora Penha, né? Porque a Penha, várias vezes ela me procurou para levar os alunos, é interessantíssimo, porque ensino-aprendizado não é só a sala de aula. Ensino-aprendizado não é só a sala de aula. Você, muitas vezes, numa visita, num determinado local, você aprende muito. Esse tipo de que vocês estão fazendo hoje, entrevistaram o nosso secretário de infraestrutura, hoje estão entrevistando o vice-prefeito do Riachão. Isso é muito bom. Aprendem a dialogar, aprendem a cobrar também, que é direito de vocês a cobrar o servidor, porque o prefeito, vice-prefeito, o vereador são empregados do povo, é servidor público. Nós somos apenas servidores públicos, que a gente tem que usar a responsabilidade de gerir e proporcionar dias melhores para o nosso povo. É isso. Há parcerias previstas com o governo estadual, federal ou com a iniciativa privada para ampliar investimentos no município? Essa pergunta é muito boa, da questão das parcerias com o município. O município do Riachão não conseguiria desenvolver as políticas públicas necessárias para o nosso povo sem as parcerias com o governo federal, com o governo do estado. Era impossível. Hoje, só para vocês entenderem em termos de valores, a obra de iluminação do Seu Pandora até o Trevão custa mais de 2 milhões de reais. Aquela obra de iluminação do Trevão ao Frutuoso custa 1,5 milhão. E a Prefeitura do Riachão entra com a parte dos transformadores e com a manutenção de todo o parque energético. Então, se você não tiver essa parceria, governo federal, governo do estado, para que a gente desenvolva políticas públicas, tanto na área do turismo, como na área da educação, na área da saúde, agricultura, infraestrutura, era impossível. Um município do tamanho do Riachão, que não tem arrecadação, hoje é até importante sublinhar para os alunos aqui. O município do Riachão tem vários tipos de recursos. Você tem os recursos vinculados, que é educação e saúde, que é o governo federal que nos manda. Tem o ICMS, que é o estado que paga para o município, em cima da produção do município. E tem as receitas próprias do município. Quais são as receitas próprias do município? Hoje o Riachão tem receita própria anual, não é mensal, anual, de mais ou menos 7 milhões. É muito pouco, porque você tem uma folha de pagamento com mais de 1.000 funcionários públicos, efetivos e contratados. Você tem que cuidar de toda a cidade do Riachão com relação à limpeza pública, iluminação pública, para a cidade ficar bonita. Você tem um gargalo, que é as ruas do nosso município ainda, vários bairros sem infraestrutura. Nós temos dificuldade em relação à distribuição de água ainda dentro do nosso município. Nosso município do Riachão, mesmo pequeno, com 22 mil pessoas, mas é muito grande o Riachão. O Riachão tem 3 povoados. Tem um povoado que é 60 quilômetros da sede, que é o posto fiscal. Nós temos outro povoado que é 32 quilômetros da sede, que é o Bacuri. E temos um povoado que é 40 quilômetros da sede, que é o Alto Bonito. E todos têm a mesma necessidade, que é a sede. Então, a gente tem que fazer mágica um pouco e fazer muito. Então, se não fosse a parceria do governo federal, do governo do estado, era impossível administrar o Riachão. Exemplo, hoje nós temos uma folha de médico de 31 médicos. Seria impossível o Riachão pagar com recursos próprios essa folha de médico sem ajuda do governo federal. O que a gente faz? A prefeita, via deputado, via contatos dentro do governo federal, a gente consegue recursos fundar fundo para a saúde, que aí a gente pode tanto utilizar insumo, como equipamento, como pagamento de médicos. Porque o Riachão, a atenção é básica. É muito bom se atentar a isso. Hoje, a nossa saúde é atenção básica. O que é atenção básica? É urgência e emergência no hospital e os postos de saúde que nós temos. Posto de saúde da Penha,
posto de saúde no Alto Bonito, posto de saúde no Porto Fiscal, posto de saúde no Bacuri. Essa é a nossa rede de saúde. Mesmo assim, a gente vê a necessidade grande, gigantesca, que o nosso povo tem. A gente que não quer ver o nosso povo sofrendo, pegar uma pessoa que precisa fazer uma cirurgia simples, uma hérnia, fazer uma retirada de uma vesícula, um parto, que é a coisa mais simples do mundo, um parto que a gente sempre fez no Riachão e não estava fazendo. Então, o que é que precisa? A gente precisa de médico cirurgião, a gente precisa de material cirúrgico, a gente precisa das especialidades, porque não é justo uma pessoa ficar numa fila do SUS para Imperatriz ou para Balsas, 60, 90 dias, se você pode oferecer na nossa cidade. Essa é a nossa preocupação, por isso a gente corre atrás de recursos federais. Era impossível a gente manter isso sem o nosso governo federal. O governo do Estado também ajuda muito as nossas cidades. O governo do Maranhão tem 217 municípios, o Riachão é um deles, e é ajudado muito pelo governo do Estado. Um exemplo é a nossa estrada que estamos fazendo do Riachão ao Guilherme, são 50 quilômetros, é mais de 3 milhões na estrada dessa. A gente já conseguiu aquela areninha que fica no Joaco, todo aquele asfalto, aquela urbanização dali, ali é mais de 3 milhões investidos do governo do Estado. Tem iluminação, que é mais de 2 milhões, e várias outras obras que tem, inclusive fundo a fundo na saúde, para que a gente possa cuidar do nosso corpo, para equipamento, fazer manutenção de toda a máquina, nas ambulâncias que não param. Só para vocês terem ideia, o Riachão, quando nós entramos, conseguimos uma ambulância, fomos atrás do governador, então existiu a parceria. A Polícia Militar é um órgão do Estado, só que mesmo sendo um órgão do Estado, a gente tem que ajudar. Fomos atrás de uma viatura junto ao governo do Estado para que a nossa polícia pudesse fazer a nossa segurança pública. Porque a outra coisa que o Riachão tinha estava muito precária era a questão de segurança pública. Era assalto, pequenos furtos, assalto. Vocês viram aí como era que estava a nossa cidade. Graças a Deus hoje está bem tranquila, pacata, tem alguns incidentes mais resolvidos de forma rápida, graças ao investimento que a prefeita e a prefeitura faz para ajudar também na questão da segurança pública. Então, sem a parceria não existe, não teria como. Inclusive na questão privada. Hoje a prefeitura, um gargalo não é nem emprego. O município do Riachão não dá conta de empregar todo mundo. Então, a questão público-privada tem que existir. A prefeitura incentiva, ajuda para que as empresas possam vir para a nossa cidade, as empresas que a gente já tem possam incentivar, inclusive com qualquer tipo de isenção fiscal, para que ela possa contratar, possa ajudar. Então, tem que existir. O município não sobreviveria sem as parcerias público-privada, governo federal e governo do Estado. Seria impossível. Mas, graças a Deus, a gente tem elas, tanto no governo federal, quanto no governo do Estado, quanto no privado. Que mensagem o Senhor deixaria para a população em relação às expectativas e compromissos da atual gestão? A nossa dedicação, eu sempre dizia isso até em cima dos palanques, tem um compromisso da prefeita, do vice-prefeito, da nossa Câmara de Vereadores, de trabalhar os 7 dias da semana, os 12 meses do ano, os 365 dias do ano, os 4 anos, todos os dias, imbuído no desejo de melhorar a vida do nosso povo. Esse é o nosso compromisso, de gerir o dinheiro público com transparência, para que o povo também tenha o direito de saber aonde está sendo gasto o dinheiro de vocês, o dinheiro do povo do Riachão. Esse compromisso vocês têm, da nossa dedicação exclusiva para o nosso povo, tanto do povo da nossa cidade, como do povo do nosso sertão, que o povo também do nosso interior, do nosso sertão, precisa da mão pesada do município, da prefeitura, com políticas públicas também voltadas à questão dos nossos interiores, para que a nossa gestão seja uma gestão de excelência. Para ter uma gestão de excelência é dedicação exclusiva. Todos os políticos que entram na vida pública têm que entender o seguinte: ele é um funcionário público, ele é funcionário, ele não é dono. Porque muitos políticos pensam que são donos da coisa pública, e não são. Eles são empregados do povo, servidor público que gere o que é do povo. Então tem que ter transparência e tem que ter dedicação. Para isso somos remunerados. O prefeito tem salário, o vice-prefeito tem salário,
os vereadores têm salário. Nada mais do que isso. E o compromisso de ir buscar fora o que a gente não tem aqui e buscar fora, para que a gente complemente as políticas públicas que são necessárias para o nosso Riachão. Então, nós vamos no governo do Estado bater na porta do governador, não adianta. Nós vamos em todas as secretarias do Estado bater na porta e pedir. Nós vamos em todos os deputados que foram votados no Riachão, porque tem esse déficit no Riachão, do cidadão vir aqui, pegar o voto do cidadão do Riachão e ir embora e nunca mais dar satisfação, e o povo que votou nele. Ele não tem as emendas depois, destino para o nosso Riachão que nós precisamos, para a gente investir em estrada, para a gente investir em colégios, para a gente investir em postos de saúde, para a gente investir na questão turística, para a gente investir no nosso povo. Então, essa é a questão, é dedicação exclusiva, dedicação e transparência nos recursos públicos, na gestão pública. Porque é isso que o povo precisa, é isso que o povo nos cobra e nos cobra com razão. Senhor Vice-Prefeito, em nome de todos os alunos do Centro de Ensino Luso Rocha, gostaríamos de agradecer pela sua atenção e por compartilhar conosco o seu tempo e conhecimento. Sua participação foi muito importante para que pudéssemos compreender melhor a gestão do município e os projetos voltados ao futuro de Riachão. Agradecemos imensamente e desejamos sucesso em suas ações e projetos. Muito obrigada. Eu que agradeço a visita de vocês, agradeço aos docentes do Luso Rocha, à professora Penha, ao gestor Raimundo. É importantíssimo esse tipo de interação entre os nossos alunos, os nossos servidores públicos, que são os nossos secretários municipais, prefeito e vice-prefeito. É muito importante. Vocês também vão saber e vão divulgar o que é que está sendo feito, quais são as perspectivas que a gente tem para o nosso Riachão para os próximos 3 anos, o futuro do Riachão, como é que nós vamos tentar levar a gestão pública do Riachão para poder melhorar o futuro do nosso povo. E não mais dizer, sejam sempre bem-vindos aqui, é nosso cantinho. Eu preparei justamente um local que possa receber tanto as pessoas que vêm do interior, como as pessoas que estão aqui na nossa cidade, vocês. É um prazer muito grande receber. Eu receber alunos, eu gosto demais, até porque eu sou professor do município, sou professor do estado, e é uma honra dar aula. A professora Penha, professora excelente, minha colega de serviço, mas o que eu puder fazer para ajudá-la, ajudar o Luso Rocha, porque eu ajudando o Luso Rocha, não estou ajudando o gestor do Luso Rocha, não estou ajudando somente os professores, estou ajudando os alunos, porque amanhã ou depois todos vão ter o seu caminho pela frente. Hoje, graças a Deus, eu tenho um aluno que é meu companheiro, meu parceiro, meu colega de profissão, e foi meu aluno. Quando a gente vai na educação, muitas vezes, falar, você olha na primeira fileira, você vê 4, 5 ex-alunos seus, você vai no hospital daquele, você é atendido, a enfermeira que entra, foi seu aluno. Então, o professor aquilo ali é gratificante demais. E para o gestor público mais ainda, em receber, conversar, poder dialogar, porque a política ela é feita de diálogo. E além de ser feita de diálogo, de servir. Esse é o espírito da política. A gente não pode colocar a política como de divisor de águas, porque hoje, infelizmente, você vê uma política do governo federal que é polarizada. E a gente só tem um povo, que é o povo brasileiro. Nós temos o povo brasileiro, dentro do povo brasileiro nós temos os maranhenses e os riachonenses. Então, é o mesmo povo. Essa questão de político partidário, ela tem que ficar somente restrita a 45 dias, que é o período eleitoral. Depois dos 45 dias, não. Você tem que desenvolver políticas públicas, desenvolvimento para todos. Esse é o que eu penso de gestão pública e política. E só desejar sucesso. Vocês estão no 3º ano aí, não é fácil. Muitas vezes os alunos chegam no 3º ano com a cabeça um pouco ainda sem saber o sentido que querem dar ao amanhã, mas o amanhã já é hoje. Então, tem que estudar, mas tem que já pensar, porque só consegue alguma coisa com educação, estudando, tendo a sua profissão. E é o seguinte,
E a profissão, qualquer profissão, ela é boa, desde que o profissional seja bom. Entendeu? Não adianta tu ter a melhor profissão e tu ser um profissional ruim, que aí tu vai se frustrar, tu vai frustrar os teus pais, que são os teus maiores investidores, tu vai frustrar teus próprios professores, que muitas vezes investiu muito em você. Então você pode ir para qualquer profissão. Se tu for o melhor aluno, tu vai ser o melhor profissional. Esse é o conceito que eu sempre dou para os meus alunos. Tu pode ir para qualquer profissão, desde que tu seja um bom aluno. Tu sendo um bom aluno, tu vai ser um bom profissional. E tu sendo um bom profissional, tu vai ser bem sucedido. E vai ter um futuro brilhante pela frente, só isso. Certo? Obrigado, sempre à disposição.